Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo da cinemática. Vamos ver um outro movimento que é extremamente importante. Vimos o movimento uniforme, agora nós vamos ver o segundo movimento extremamente importante ao longo dessa nossa caminhada, beleza? Que é o movimento uniformemente variado. Então vou colocar aqui a minha webcam ao lado para a gente visualizar esse tipo de movimento. Pois bem, não sei se vocês se recordam, quando a gente analisou o movimento uniforme, eu tinha discutido com vocês que a palavra já dá uma clareza do que esse movimento quer dizer. No movimento uniformemente variado também. Então a gente precisa analisar o nome desse conceito, né? Então, movimento uniformemente variado significa que algo é uniforme, por isso uniformemente, e algo será variado, ou seja, algo vai modificar. Bem, vamos pensar. Quando a gente analisou o movimento uniforme, a velocidade era constante, certo? Então, a partir de agora, eu tenho que ver movimentos em que a velocidade não é mais constante, que é o caso que nós vamos ver agora. Então, nós vamos ter a mudança da velocidade. Então, esse Vzinho que nós temos aqui de variado é por conta da velocidade. E o uniforme? O que é isso de uniformemente? É a taxa da mudança da velocidade. Como assim? A velocidade ela não vai mudar aleatoriamente, ela vai mudar respeitando uma taxa de sua mudança que nós vamos chamar de aceleração. Então a gente tem esse termo uniformemente por conta da aceleração, que é a taxa que vai nos informar como que a nossa velocidade muda. Como assim? Coloquei um QR Code aqui para gente para olharmos uma simulação e depois vamos olhar essa ilustração que se encontra aqui. Então, vamos à simulação. Repara só, tem um carrinho, eu vou apertar o play, o carrinho ele vai começar a acelerar. O que significa isso? Ele vai alterar a sua velocidade. Então, repara, ele foi alterando a sua velocidade. Essa alternância faz com que a cada segundo que se passa, ele percorre caminhos cada vez maiores. Perceba, isso daqui é uma imagem que nós chamamos de estroboscópica, ou seja, alguém tirando foto a cada segundo, por exemplo, que é com o mesmo intervalo de tempo. Vamos colocar um valor numérico para ficar mais fácil a visualização. Então aqui, ó, tirei a primeira foto, depois a segunda, um segundo após, mais um segundo, mais um segundo, mais um segundo, mais um segundo. Ou seja, no movimento uniformemente variado, ele vai alterar a velocidade, ele vai andar cada vez mais rápido e você vai ter a mudança desse deslocamento para o mesmo intervalo de tempo. Então ele vai andar cada vez mais no mesmo intervalo de tempo visualizado, tudo bem? Ah, Léo, ele pode andar cada vez menos, ou seja, frear? Sim, uma frenagem nós também vamos chamar de um movimento uniformemente variado, que é uma característica que nós vamos ver mais à frente, beleza? Então vamos aqui à nossa imagem. O que acontece? No instante de 0 segundos, nós temos 1 metro por segundo. Depois, passa-se um segundo, ele foi para 3 metros por segundo. Depois, passa-se mais um segundo, vai para 5 metros por segundo. Mais um segundo, 7. Ou seja, não sei se vocês perceberam que a velocidade mudou, mas ela não mudou de forma aleatória, ou seja, ela mudou respeitando uma transição. Repararam que do primeiro instante para o segundo aqui, ela mudou 2 metros por segundo? Repararam que de 1 segundo para 2 segundos, ela também mudou em 2 metros por segundo? Repararam que de 5 segundos para 5 metros por segundo, perdão, para 7 metros por segundo, ela também alterou 2 metros por segundo? O que eu concluo então? Que a minha velocidade modificou 2 metros por segundo para cada segundo. Então isso que a gente acabou de falar é o que de fato é uma aceleração. Ué, como assim? Assim, ó, aceleração, qual é a definição de aceleração? Ela vai nos informar a mudança da velocidade. Como? Então, para eu determinar uma aceleração, eu vejo que a variação da minha velocidade num certo intervalo de tempo. Beleza? Então, só vou colocar aqui um pouquinho mais bonitinho porque ficou horrível, né? Bem verdade. A minha grafia fica horrível aqui no computador, mas vamos lá. Ó, delta V de variação dividido por delta T, ou seja, é como transitou a velocidade com relação ao tempo. Então, o que é o nosso delta V? É a minha velocidade final menos a minha velocidade inicial.
O que é o meu ΔT? É o meu instante final menos o meu instante inicial. Beleza? Ah, Léo, então quer dizer que eu posso pegar qualquer intervalo? Sim, porque a sua aceleração será sempre constante. Né? Se você verifica uma variação da velocidade, você pega essa variação e compara com aquele intervalo de tempo. Então, o que eu posso dizer aqui? Que eu possuí a minha aceleração nesse meu exemplo de 2 metros por segundo, porque de uma posição para outra, logo subsequente, nós temos 2 metros por segundo de mudança da velocidade, e isso aconteceu a cada segundo. Então a gente disse que a aceleração foi de 2 metros por segundo para cada segundo. Só que é uma unidade um tanto estranha. Então qual a unidade de aceleração que a gente de fato utiliza? Repara, a unidade para aceleração vai ser uma unidade de velocidade, porque é a variação da velocidade, sobre uma unidade do tempo. Então, ó, nós temos isso, ó, metro por segundo, vamos botar no sistema internacional, que é a nossa unidade de velocidade, divididos pela unidade do tempo no sistema internacional, que é segundo. Metro por segundo ficará metro, né? Aí depois, repete a primeira e inverte a segunda, nós teremos segundo vezes segundo. Ué, o que é segundo vezes segundo? É metro por segundo ao quadrado. Então preste atenção que quando olharmos a nossa aceleração, a unidade que nós vamos utilizar é essa, metro por segundo, perdão aqui, metro por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Foi? Tranquilo? Vou só um instante que eu acho que é melhor eu desligar a minha internet, gente. Só para a gente voltar à nossa aula. Opa, esbarrei de novo. Né? Ou melhor, modo avião, que aí não tem problema. Né? Tudo bem, galera? Então a unidade que nós vamos utilizar é metro por segundo ao quadrado. Agora, sobre esses valores, vamos apenas associar aqui as nossas letrinhas. Né? Então a gente tem aqui o que eu chamo de velocidade inicial. Depois eu tenho a velocidade característica, variação da velocidade, instante inicial e o instante de fato, que é o meu instante que eu posso jogar qualquer valor que eu queira. Então vamos completar aqui. Quem é a nossa velocidade inicial? É que eu vou chamar de V0, beleza? Quem é a nossa velocidade? É que eu vou chamar de V. Qual é a variação? É o que eu chamo de delta V. O instante inicial eu vou chamar de T0, beleza? E o instante, que é o final da minha abordagem, eu vou chamar de T. Opa, de T. Belezinha? Foi? Então agora, galera, vamos fazer o seguinte. Para essa nossa relação, vamos fazer um exercício para que vocês saibam como a gente aborda isso no exercício. Então repara aqui, ó. Na fase inicial da decolagem, um jato parte do repouso. Galera, se ele parte do repouso, qual é a velocidade inicial? Boa, ouviu alguém falando aí, hein? Velocidade inicial 0. A partir do repouso, não há velocidade, beleza? Né? Com uma aceleração constante, atingindo a velocidade escalar de 64, né? 64,8 km por hora. Né? Aí ele vai e nos diz, ele quer que em 5 segundos, ou seja, ele já nos dá o nosso intervalo de tempo. Em significa duração. Então aqui nós temos um intervalo de tempo de 5 segundos. Então em 5 segundos, qual vai ser essa nossa aceleração? Então, ó, vou colocar aqui o nosso cálculo, qual é a aceleração. Vou deixar como um ponto de interrogação. Beleza? Então vamos lá, galera. O que eu tenho que fazer agora? Fazer o cálculo. Então vamos colocar. Vou colocar aqui o cálculo em vermelho. Show? Então, ó, aceleração, a gente acabou de discutir, que é a variação da velocidade sobre o intervalo de tempo. Né? O intervalo de tempo a gente já tem, beleza. Agora a gente tem que analisar a variação da velocidade. Então, a aceleração é igual. Variação da velocidade. Velocidade final, sempre o delta na física significa a grandeza final menos a grandeza inicial. Então, velocidade final, ou só velocidade, menos V0. V menos V0. E o ΔT eu deixo aqui como ΔT mesmo. Show? Tem algum problema aí? Vamos lá. Tem. Qual é? Se a gente observar aqui, ó, foi dado em segundo, cara.
Então, você tem a sua velocidade em km por hora. Nós sempre trabalharemos com aceleração em metros por segundo ao quadrado, é muito mais fácil. Então, o que isso significa? Que você vai sempre passar a sua velocidade para metros por segundo, beleza? Então, vamos fazer essa nossa substituição aqui. Ah, vai ter que fazer, gente. Enfim, é isso aí, gente. Então, vamos lá, vamos fazer. Como? Vocês já viram isso, né? Pega-se o valor que nós temos e nós fazemos o quê? Dividimos por 3,6, não é isso? Né? Vamos fazer uma divisão por 3,6 para encontrar em metro por segundo. Ah, Léo, como é que eu faço? Cara, vamos fazer aqui rápido na calculadora, ó, só para a gente não perder tempo, né? Então, ó, vamos lá. Vou colocar aqui no cantinho, né? Vou tentar aqui botar ela um pouquinho mais no canto, porque tem muita coisa aparecendo. Olha lá, ó, o nosso cálculo, né? Eu quero fazer, ó, 64,8 divididos, olha lá, ó, o dividido lá, ó, por 3,6. O que que nós vamos obter de resposta? Vou tirar aqui que está atrás da minha webcam, 18. Então, o que que significa? Que nós temos aqui, na verdade, 18 metros por segundo, né? Então, ó, 18 metros por segundo de velocidade. Beleza? Acabei essa história? Não, não acabei, né? Agora o que eu tenho que fazer? Chegar aqui e concluir o nosso cálculo. Eu vou tentar diminuir um pouquinho para a gente observar o máximo de dados possível. Então, ó, chego aqui e substituo, né? Então, ó, A é igual. Olha lá em cima. Então, vai ficar V, que é 18, menos 0. Sobre quem? Sobre 5. Tranquilo, galera? Até aí foi? Show? Agora, o que que eu vou fazer? Cara, agora o que eu vou fazer é pegar 18 menos 0 dá 18, né? Dividido por 5. E aí? Quanto dá 18 divididos por 5? E aí? Ah, Léo, não sei, cara. Isso daí dá pra gente fazer aqui, ó, rapidinho, ó. Vamos lá. 18 divididos por 5, não é? Por 3 vão 15, né? Subtrai dá 3, não vai dar, então a gente coloca uma vírgula, logo 3,6. O quê? Metros por segundo ao quadrado, não é isso? Então, ó, metros por segundo ao quadrado. Show. Então, uma maneira de obtermos uma aceleração é dessa forma, bem tranquilo. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, observando a nossa aceleração, nós vamos às funções horárias. Vocês viram no movimento uniforme como que a função horária é mega importante. Vamos ver agora as funções horárias do movimento uniformemente variado. Repara que agora tem uma nova função, que nós vamos chamar de função horária da velocidade. O que que é isso? Eu vou pegar o tempo e eu vou atrelar esse tempo a uma velocidade. O que que significa? O tempo vai passando independente de qualquer coisa e eu vou ter uma velocidade amarrada ao tempo que eu quiser estimar para o movimento uniformemente variado. Como que a gente vai começar essa história? Com a equação base da nossa aceleração, que a gente acabou de ver. Então, ó, nós vimos que a aceleração não é o ΔV sobre ΔT? Pois bem, aí a gente concluiu que ΔV é variação, então é V menos V0 sobre T menos T0, beleza? Agora o que nós vamos fazer? Aquele mesmo princípio da nossa função horária, da nossa posição do movimento uniforme, ou seja, eu penso que eu estou com um cronômetro zerado, então meu T0 vale 0. Show? T menos 0, T. Esse T vai para o outro lado multiplicando com A, né? Então nós vamos ter AT é igual a V menos V0. Só que eu quero V igual a alguma coisa. Então tem que pegar esse V0 e jogá-lo para o outro lado. Repara como eu vou escrever, hein, galera? Repara, aqui é a demonstração para essa função. Então, ó, preste atenção. Vamos a ela, né? Vou aqui então. V é igual a V0, que eu passei para o outro lado, então ele vai positivo, mais AT. Aí tu, pô, por que você está escrevendo desse jeito com essas cores? Por que não direto, né? Por que eu coloquei as cores?
Porque o que está em vermelho é aquilo que é constante no seu movimento. Como assim? Eu comecei a olhar alguém andando. A velocidade inicial dele, eu sei porque eu comecei a análise. Ele vai manter aquela velocidade? Não, ele vai começar a alterar a velocidade. Só que eu sei que a primeira velocidade é fixa, né? Porque é a primeira análise que eu faço do movimento. E a aceleração, eu sei que é fixa. Por quê? Porque esse é o que nós chamamos de movimento uniformemente variado. Repetindo, movimento em que você tem uma aceleração constante, essa taxa chamada aceleração constante, e ela vai te informar como nós vamos ter a mudança da nossa velocidade, beleza? Então, ó, fazendo também aqui uma análise com um exercício, tá, galera? É dada a seguinte função horária da velocidade escalar. Escalar é número, vocês vão ver que nós temos grandezas escalares e vetoriais, mas são cenas do próximo capítulo, não para agora. Então é dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado. Então a gente tem ela ali, né? Ele quer que a gente obtenha lá a velocidade escalar e a aceleração. O que a gente faz? Eu vou usar até aqui em cima, vou botar em vermelhinho. Ó, a gente discutiu que V. Só vou fazer uma coisa aqui, botar mais... Opa! Vou colocar mais fininha a minha canetinha para não ficar muito estranho. Então, V igual a V0 mais AT. Você pega o padrão e compara. Então, ó, vamos fazer o item A aqui. Como vai ficar? Quem é a minha velocidade inicial ali? Bem simples de se ver, né? O 15. Por quê? Porque ele é o número que fica entre o igual e a soma. É justamente o local dele na padronização da função horária da velocidade. Então, 15. Ah, Léo, não sei qual é a unidade. Cara, ele botou em sistema internacional. Botar aquele parênteses SI é sistema internacional. Lembrando, o que é o sistema internacional? É aquele padrão científico que nós temos para as nossas unidades, que nesse caso vai ser metro por segundo para a velocidade. Repara que você não pode confundir metro por segundo com metro por segundo ao quadrado. Isso é horrível, hein? São grandezas completamente diferentes, velocidade e aceleração. E aqui, qual é a aceleração? É o número que fica atrelado ao t, ou seja, que multiplica o t. Então aqui nós vamos ter 20 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de velocidade. Acabamos em TA. Aí ele quer o seguinte, a velocidade quando instante é de 4 segundos. Então, ó, vou descer aqui, descer mais um pouquinho. Vou mudar aqui a cor, só para ficar mais bonitinho, ficar um negócio diferente, né? Então, ó, o B. Ele quer quando T é igual a 4 segundos. Cara, o que eu vou fazer? Se liga. Vou pegar, ó, aquilo V igual a 15 mais 20t, onde tem um t eu tiro e ponho 4. Só isso. Ah, é? É, só, cara. É uma parada mole, fácil, ó. V igual a 15 mais 20 vezes 4. Lindo demais, né? 20 vezes 4, 80. 80 mais 15 deve dar 95. Ou seja, a velocidade dele, quando o instante for de 4 segundos, significa que vai ser de 95 o quê? Metros por segundo ou metro por segundo ao quadrado? Pensa, vai, pensa rápido. Vai. Boa, isso aí. Metro por segundo, porque é uma unidade de velocidade que ele quer. Beleza? Tranquilo? Vamos ao item C. Vamos ao item C. Um instante em que a velocidade escalar é de 250 metros por segundo. Agora é o contrário. Vamos usar qual cor aqui? Verde? É o azul, esse azul aqui, né? Então, ó, agora ele fala o seguinte, vamos botar um pouquinho mais fino, né, para não ficar tão estranho. Então, ó, quando essa velocidade ela for de 215 metros por segundo, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever a função aqui, ó, para você não confundir. Então, vamos reescrevê-la aqui, né? Era V igual a 15 mais 20t, não é? Agora, eu pego esse valor, ó, e jogo aqui. Só isso, nada mais. Então, como vai ficar? Vamos lá. Ó, 215 é igual a 15 mais 20t. Beleza? Show? Então, o 15 vai para o outro lado fazendo o quê? Boa, ouvi aí, hein? Ouvi. Alguém falou subtraindo, então fica 215 menos 15, que é igual a 20t. Logo, isso vai nos dar 200, né? Vou tentar botar assim para eu ter mais espaço possível.
Então, isso nos dará 200 é igual a 20t, né? T vai ser igual a quem? Passo 20 dividindo, então é 200 dividido por 20. Por incrível que pareça, ó, dá para cortar, olha que delícia. O nosso T vale 10, o quê? Segundos, que é a unidade de tempo no sistema internacional. Beleza? Foi? Então, basicamente, é isso, galera.